Existe uma maneira de organizar todos os números binomiais chamada triângulo de Pascal. A gente vai organizar esses números em linha e coluna, apesar de não ser uma tabela, linha e coluna, e fica com forma de triângulo. Já vai ver por que fica com forma de triângulo. O que é o triângulo de Pascal? Pascal mesmo, lá do princípio de Pascal mesmo, aquelas conversas todas lá, mesma coisa lá, aquele bagulho lá. É a organização de todos os números binomiais não nulos. Você lembra quando que o número binomial dá zero? Quando o n é menor que o p. Então, por exemplo, um binomial 2 dá zero. Se o de cima for menor que o de baixo, dá zero. Caso contrário, você sabe calcular. Organizado em linhas e colunas. O número de cima vai dizer para você em que linha que está o seu número binomial e o p vai dizer em que coluna que está o número binomial. Relembrando, toda vez que eu escrever n binomial 0 ou n binomial n, dá 1. Além disso, n binomial 1 dá sempre n. Lembrou disso? Então vem comigo. Ó. Então, começando a organização do triângulo de Pascal, aqui eu colocaria o 0 binomial 0. Lembra, o número de cima é a linha, de baixo a coluna? Aqui é o 1, 0. Aqui é o 2, 0. Aqui é o 3, 0. 4, 0. 5, 0. 6, 0. E vai embora. Essa, portanto, é a coluna 0. Como assim a coluna 0? Aqui eu tenho a coluna 0, do lado eu tenho a coluna 1. Aqui então eu colocaria o 1 binomial 1, aqui o 2 binomial 1, aqui o 3 binomial 1, aqui o 4 binomial 1, o 5 binomial 1, o 6 binomial 1 e assim por diante. Por que eu não coloquei o 0 binomial 1? Porque se o de baixo for maior que o de cima, esse binomial aqui está dando 0. Quando o de baixo é maior que o de cima, eu não preciso colocar. Assim como aqui, eu não vou colocar o 1, 2, porque o 2 é maior que 1. Eu vou colocar aqui, ó, o 2 binomial 2. Vou colocar o 3 binomial 2, o 4 binomial 2, o 5 binomial 2, o 6 binomial 2 e assim por diante. Essa daqui é a coluna 2. Aí vem a coluna 3. De novo, não adianta eu colocar aqui, porque 2 binomial 3 não existe. Quer dizer, existe, mas dá 0. Aí agora o 3 binomial 3 existe. 3 binomial 3, 4 binomial 3, 5 binomial 3, 6 binomial 3. De novo aqui agora, 4 binomial 4, 5 binomial 4, 6 binomial 4, 5 binomial 5 e assim vai embora e acabou o meu espaço aqui, né? Aqui eu teria o 6 binomial 5, depois o 6 binomial 6 e assim por diante. Por que chama triângulo de Pascal? Porque tem um formato de triângulo, porque ele vai aumentando um termo a cada linha que desce. Então eu tenho a linha 0, a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4, a linha 5, a linha 6. Aliás, a linha 6 vai 6, 5, 6, 6 e não vai chegar no 6, 7. Por que não? Porque 6, 7 dá 0. Quando o de baixo é menor que o de cima, o binomial dá 0. Esse daqui é o início, ó. Então eu desenhei a coluna 0, a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3. Cheguei aqui a coluna 4 e cheguei até a desenhar alguém na coluna 5. Sim, pode colocar o 6, 5 e assim por diante. Agora eu deixei um espaço do lado para a gente calcular esses elementos. Quando essa primeira coluna aqui, ó, coluna 0, quando embaixo é 0, dá sempre quanto? Qualquer um deles, 0 binomial 0, 1 binomial 0, 2 binomial 0, 3 binomial 0, 4 binomial 0, qualquer um deles. Quando de baixo é 0, dá sempre 1. Então, aqui do lado eu vou calcular esses elementos. Então, eu vou calcular, ó, a coluna 0 aqui, deu 1. Eu vou pôr aqui, ó, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Esse deu 1. Aliás, essa coluna inteira dá 1, porque sempre que embaixo é 0 dá 1. Então aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. Bem fácil até aí, não? Bem fácil até aí. Quando de cima é igual ao de baixo, quanto que dá? Quando de cima é igual ao de baixo, volta aqui. Quando de cima é igual ao de baixo também dá 1. Então esse daqui dá 1.
2 binomial 1. N binomial 1 dá sempre N. Então, 2 binomial 1 dá 2. Esse daqui é 2. Esse daqui é 2. Esse daqui, quanto que dá? Quando de cima é igual ao de baixo? Dá 1. A partir daqui, eu vou usar a relação de Stiefel. A relação de Stiefel, ela garante que se eu somar dois binomiais na mesma linha consecutivos, o resultado está embaixo da direita. Lembra da relação de Stiefel? Se eu somar o 4,2 com o 4,3, dá o 5,3. Tá pegando aí na tela? Se eu somar o 4,2 mais o 4,3, dá o 5,3 de acordo com a relação de Stiefel. Então a relação de Stiefel fala o seguinte: sempre que eu somar dois binomiais consecutivos, o resultado está embaixo da direita. Ou se eu somar aqui, ó, 4,0 mais o 4,1, o resultado dá 5,1. Se eu somar o 2,1 mais o 2,2, o resultado dá 3,2, de acordo com a relação de Stiefel. Ou seja, quem é esse próximo número que seria o 3 binomial 1? Tem dois jeitos de eu fazer. Toda vez que embaixo é 1, é o de cima, ou ainda, esse daqui é a soma desses dois. Então, 1 mais 2, o resultado está aqui embaixo, dá 3. 2 mais 1, dá 3. E quando não tem ninguém aqui do lado, quanto que é? Esse binomial que eu não coloquei é 0. Então, 1 mais 0 dá 1. Segue aqui a mesma coisa. 1 mais 3 dá 4. 3 mais 3 dá 6. 3 mais 1 dá 4. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 4 dá 5. 4 mais 6 dá 10. 6 mais 4 dá 10. 4 mais 1 dá 5. E 1 mais 0 dá 1. Eu consegui ir até aqui, ó. Até aqui. Eu achei essa linha, eu escrevi daquele jeito. A próxima linha ficaria 1 mais 5, 6. 6 mais 10, 15. 10 mais 10, 20. E aí eu deixo você terminar, tá? É assim que organiza os primeiros números do triângulo de Pascal. Então, se você souber aqui, ó, 1, 1, 1, o resto é só ir fazendo. Somou os dois, põe o resultado embaixo. Somou os dois, põe o resultado embaixo. Somou os dois, põe o resultado embaixo. Onde você queira, na mesma linha. Somou dois seguidos, põe o resultado embaixo, tudo à direita. É bem simples de montar o início do triângulo de Pascal, além dele ter aplicação lá na genética também, nos negócios de heterozigoto lá, ele vira chinchila que transa com coelho verde liso, e aí nasce um agute amarelo rugoso, um negócio assim. Beleza? Uhul!